Exercício 20. Eu tenho 5 geradores iguais, tendo cada um uma força eletromotriz igual a 10 volts e a resistência interna de 2 ohms. E esses 5 geradores são ligados em série. Essa associação é ligada a um resistor de 10 ohms e um potenciômetro de 100 ohms, ou seja, esse potenciômetro varia de 0 a 100. Ele pede para determinar a máxima potência que a associação pode fornecer, a máxima potência dissipada no potenciômetro e a máxima potência dissipada na resistência de 10 ohms. Então aqui eu montei o circuito. Como eu tenho 5 geradores em série, eu tenho uma tensão de 50 volts, ou seja, 5 geradores de 10 volts dá uma tensão de 50. E como cada gerador tem uma resistência interna de 2 ohms, os 5 têm uma resistência interna de 10 no total. Além disso, tenho duas cargas. Uma carga com valor fixo, que eu chamo de RL, com 10 ohms. E outra carga que é uma resistência variável, que é o potenciômetro, que varia de 0 a 100 ohms. Para resolver esse circuito, eu preciso apenas saber que a máxima transferência de energia ocorre quando a resistência interna é igual à resistência da carga. Então, no item A, ele quer saber a máxima potência que a associação pode fornecer. Recorrendo à equação da máxima transferência, só vou ativar aqui a caneta. Eu tenho que a resistência interna é igual a RL, como está marcado aqui. No caso RL, eu não tenho apenas uma resistência, eu tenho duas. Eu tenho RL, que é o valor fixo, mais a resistência variável. E a resistência variável, eu quero saber qual que é o valor que eu coloco para a resistência variável para chegar na máxima transferência. Então, RV é minha variável. Substituo RI por 10, o RL por 10, eu tenho que a resistência variável tem que ser 0 volts para atender a condição da máxima transferência de energia. E aí eu monto o circuito agora, então, com RV igual a 0 e calculo a corrente. Lembrando que a corrente é a tensão dividida pela resistência. A tensão tem resistência 50 e a resistência equivalente de um circuito em série, eu tenho duas resistências. A resistência interna total, que vale 10 ohms, e a resistência da carga, que é o valor fixo de 10, ou seja, somando 20. Logo, a corrente total do circuito será de 2,5 amperes. Essa é a corrente do circuito. Com isso, eu calculo a potência elétrica. A potência elétrica é a resistência da carga, lembrando que agora a carga é o RL e o RV, mas o RV vale 0. É a condição para ter a máxima transferência de energia. Então, a potência elétrica é o RL vezes a corrente ao quadrado. Então, o RL é 10 mais 0 vezes a corrente ao quadrado, que dá 62,5 watts. Então, essa é a máxima potência que eu posso extrair do gerador. No item B, ele quer saber a máxima potência dissipada no potenciômetro. Então, para isso, a gente vai pensar de uma forma diferente. Agora, o meu interesse é o potenciômetro, que é o RV. Então, o que eu fiz para resolver isso aqui? Eu considerei que o RV é minha carga. E a resistência interna, então, é a resistência interna que eu já tinha, e o RL, que é o valor fixo. Então, isso aqui eu passei para o outro lado e considerei isso como resistência interna, tendo apenas como carga o RV. Então, resistência interna, eu tenho o 10 ohms da resistência interna mesmo, e mais o RL. E o R, com isso, a resistência variável, para ter a máxima potência na resistência variável, ela precisa ter um valor de 20 ohms. E aí, eu substituí então, eu ajustei a resistência variável para o valor de 20 ohms. E aí calculei novamente a corrente total do circuito. Corrente é tensão dividido pela resistência equivalente, ou seja, 50 divididos por. O que eu tenho de resistência? O 10 ohms da resistência interna, o 10 ohms do RL e o 20 ohms da resistência variável, somando 40 ohms. Logo, a corrente vai dar 1,25 ampere. Então, eu refiz
o cálculo novamente para saber qual que é a potência elétrica em cima da resistência variável agora. Então, a resistência variável, a carga é a resistência variável de 20 ohms e a corrente vale 1,25 ampere. Faço os cálculos e achei que a potência elétrica, nesse caso, dá 31,25 watts, ou seja, a máxima potência que a resistência variável pode receber é 31,25 watts. O item C, ele quer saber a máxima potência dissipada na resistência de 10 ohms. Então, ele quer saber a máxima potência dissipada na resistência de 10 ohms, que é a resistência interna. Nesse caso, é a mesma condição que a gente fez para o caso A. Qual que é a máxima potência que o circuito pode ter? É o que a gente fez no caso A. A máxima potência é quando a resistência interna é igual à resistência da carga. E isso só vai acontecer quando a resistência é variável. Isso só vai acontecer quando a resistência variável tiver o valor de 0 ohms. Então, esse cálculo eu já tenho. Basta apenas calcular a potência dissipada na resistência interna. A potência dissipada é a resistência interna vezes a corrente ao quadrado. A potência dissipada é 10 ohms, que é a resistência interna, vezes a corrente na melhor condição possível, que é de 2,5 ampere, dando uma potência dissipada de 62,5 watts. Respostas, então. Potência elétrica máxima 62,5. Já na mesma condição, a potência dissipada máxima 62,5, porque vale para os dois. E a potência máxima no potenciômetro é de 31,25 watts.